Doutor, como é que você está? Tudo bem. Eu quero experimentar uma cápsula dessa. Ai, peraí que eu pego já pro doutor. Tem água aí, doutor? Tem um copo Tem? aqui. Então, pera. Tô levando já pro doutor. Eu acho que A é uma ótima opção, realmente, para muitas pessoas que têm um estresse e acabam não tendo uma absorção muito boa. Nossa, É, dois? Não, um só, né? Bom. Senão fica super... Como é que fala? Super vitamínico. Vamos falar energizado? Energizado. Oi, doutor, desculpa. Eu A falei... Lid quase que acertou a medida da distância. Eu falei assim pra Lid, Lid, puxa a mesa que minha bunda não entra aqui não, Lid. Eu entrei com cuidado também. A Lid ajustou para ela, mas... O cálcio, a vitamina D não ajuda na absorção do cálcio? É muito importante, é fundamental. É, Normalmente, se a gente não tomar sol suficiente, a gente precisa dessa suplementação extra de vitamina D. É, né? Muito importante. Pois bem, vamos lá. Vamos responder as perguntas, pessoal? Começar com a Dulcineia. A Dulcineia pergunta, para que serve o azinheiro? O que é isso? Azinheiro. Olha, Dulcineia, você quase que me pegou. Eu fiz uma pesquisa. Esse azinheiro é o que a gente conhece por carvalho. Carvalho. Eu fiz aquela árvore, aquela madeira que é usada para envelhecimento de vinhos, de cachaça, uísque, etc. Dulcineia, eu não achei nenhuma propriedade medicinal do azinheiro. E esse uso que você faz menção para queda de cabelo, menos ainda. Mas, para que você não fique sem resposta, a gente vai fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, como a gente viu. A gente não achou nenhuma, vamos dizer, nenhuma pesquisa que confirmasse esse uso. Mas há uma pergunta de um outro telespectador que vai vir em seguida, que é o Fernando, que está perguntando de plantas para caspa. E aí eu vou indicar a primeira, eu vou até falar por ordem alfabética, que já pode te ajudar em relação à queda de cabelo. Porque normalmente o processo de queda de cabelo é uma menor circulação no bulbo que está alimentando. Então o bulbo não tem nutrição, não tem circulação, ele vai... O bulbo é a raiz do cabelo? Exatamente, é a raiz do cabelo. Aí o cabelo é formado ali e ele fica fixado por uma espécie de uma cola. Quando não há circulação adequada, esse bulbo fica fraco e o cabelo cai. E ele não se repõe na velocidade normal. Primeira opção, então, para o Fernando e para você, Dulcineia, é alecrim. O alecrim é excelente, tanto melhora a caspa, quanto vai estimular a produção, essa circulação e vai aumentar a retenção do cabelo e também o crescimento dos fios que estão se formando. Mas como é que faz? Pega o alecrim e esfrega na cabeça? Você pode fazer o chá, mas o melhor é você comprar o óleo de alecrim. Óleo de esfrega na cabeça. Exatamente. Outra opção interessante para você, Fernando, que também é bom para a Dulcineia, no caso, se o problema dela é exatamente queda de cabelo, é a urtiga, que você também tem essa atividade de estimular a circulação sanguínea. Você tem a urtiga não coça? Coça, mas esse processo de coçar, que é mais grave na pele, nas partes mais sensíveis da pele, é exatamente porque ela estimula excessivamente a circulação. Mas daí passa a urtiga na cara? Passa, deixa um tempo e depois tira. Mas lava. Quem tá careca, aquele careca lisinho, não adianta mais. Não, é milagre, né? Aí não dá, né? Aí já era, gente. É só quando tem umas penugenzinhas, ainda dá para crescer um pouquinho. Eu acho que no caso da Dulcineia, ela deve estar num processo talvez relacionado com estresse ou com uma oscilação hormonal, que é comum nas mulheres nesse período da queda de cabelo. E tem mais uma outra opção interessante também, que é a sálvia. Excelente opção também, muito fácil de achar. Então, as 3 opções, então, você pega e passa na cabeça. Exatamente, passa no cabelo. Entendi. Vamos adiante. A Marli, ela pergunta o seguinte, o caroço do abacate é bom para colesterol e diabetes? Serve para alguma coisa? Não, serve. Mas não para isso, Marli. Há muito tempo atrás, as pessoas usam, principalmente as pessoas do interior, na roça, como a gente fala, e ainda me questionam sobre isso, sobre as propriedades do caroço do abacate para dor, para artrite, para artrose. Então, para essa questão, tem muitos estudos e tem farmacêutico parceiro que nós estamos estudando diversas qualidades de abacate para ver essa propriedade medicinal de tirar dor, dores em geral, fazendo uma tintura no álcool, que é aquilo. Coloca no álcool, deixa descansar o caroço e depois vai passar na pele. Passa o caroço ou o álcool? O álcool. Entendi. Quer dizer, faz a tintura, deixa o caroço dentro do álcool, aí pega o álcool e passa na pele. Só para aproveitar, o abacate como fruta é excepcional. Se você comer o abacate como um alimento, você vai ter uma redução do colesterol
porque ele tem aquela gordura boa. Então, você melhora o HDL e abaixa o LDL, que é o colesterol ruim. Então, o abacate é vantajoso, mas especificamente o caroço não para essa função. E só aproveitando também a questão do abacate, que você está aí pensando, abacate engorda. Que engorda esse pastel que você comeu hoje cedo aí, tá? Isso engorda. Vai. Com certeza. Vamos lá. Dei bronca agora. Dei bronca que você fica falando que uma fruta engorda. Fica aí se empanturrando de pão à noite, com leite e achocolatado. Para com isso. Vai. O Reinaldo, ele quer uma planta para aumentar o apetite sexual. Existe? Na verdade, existe. Eu vou aproveitar, tem uma pergunta próxima. Leia também que eu vou responder o Reinaldo e o João. João de Biporã. O João de Biporã fala assim, ó. Quantos miligramas de tríbulos terrestre uma pessoa de 70 anos pode tomar por dia? Tríbulos terrestre é estimulante sexual. Na verdade, o tríbulos é uma das plantas, por isso que eu aproveitei responder os dois. É uma planta que tem muitos estudos que ela aumenta o ganho de massa muscular e há muitos estudos que mostram que ela aumenta a produção de testosterona. Inclusive, foram feitos estudos com mulher para testar se ele aumenta tanto a progesterona quanto o estrogênio. É sabido que a progesterona, que é produzida em muito pequena quantidade na mulher, é responsável pela libido. Então, se estimular a testosterona, vai estimular a libido. Então, o Tríbulos tem esses estudos. Respondendo ao João, um estudo muito bem feito que eu vi mostrou que jovens podem tomar até 3,5 miligramas por dia. 3,5 miligramas de tríbulos. Quanto que dá isso? Uma cápsula? Mas a concentração é feita quando a pessoa compra ou manda manipular. A recomendação minha é que, no seu caso, você consuma no máximo 1 miligrama por dia. Para qualquer idade? Não, no caso dele. 70 anos, o João de Biporã. No máximo 1 miligrama. Tá? Porque foram feitos estudos que essas quantidades para jovem, quase 4 vezes a quantidade que eu estou recomendando para o João, não causam problemas de acúmulo nem no rim e nem no fígado, que são os órgãos que vão ter problemas se você ingerir demais uma substância que o seu corpo não metaboliza. Outra opção interessante também, voltando à pergunta do Fernando. O Reinaldo. Reinaldo, desculpa. Reinaldo, você tem plantas como o ginseng, que também é um energético, que está muito à disposição, como a gente falou há pouco, desse comprimido, dessa vitamina de ficar energizado. O ginseng asiático é muito bom. O ginseng brasileiro, que nós chamamos de fáfia, para fazer uma diferenciação, também é uma excelente opção. Você acha em casa de produtos naturais, em farmácias de manipulação. E tem um produto que está sendo vendido, já me perguntaram aqui, que é a tal da maca peruana. Os estudos são pequenos ainda. Eu não vou recomendar, mas eu comecei a ler alguma coisa. Essa planta está vindo de fora. E essas plantas que vêm, assim, como uma moda, um modismo, é bom ter cuidado. De qualquer forma, nenhuma delas causa o risco de um efeito colateral. Se o João lá de Biporã quiser tomar 2 miligramas de tríbulo terrestre, o que vai acontecer? Nada, ele vai tomar a mais, porque não vai fazer efeito, porque tem um limite, né? E, ao mesmo tempo, ele vai gastar mais, porque o tríbulos é uma planta também que não tem um preço lá muito baixinho. Entendi. Ok, então, no máximo 1 miligrama aí, hein, João? E Reinaldo, tríbulos terrestres ajudaria também, Reinaldo, assim, né? com certeza. Tá bom. A Ivone pergunta o seguinte, porangaba é a mesma coisa que bugre? Na verdade... Ivone, na verdade, a gente usa nomes populares semelhantes, mas acabam fazendo confusão. O que é semelhante? A porangaba é um nome que a gente usa para fazer a referência a uma erva que se chama erva de bugre. Por que a gente usa isso? Porque existe uma outra planta que tem propriedades medicinais parecidas, mas com ação diferente, mais anti-inflamatória, que não tem aquela ação de ajudar a diminuir a barriga, que se chama café de bugre. Essa afirmação é porque a planta, quando você olha, ela lembra um pé de café e ela tem um frutinho vermelho pequenininho. A porangaba é uma árvore bem grande, tem uma folha bem diferente, que também tem uma bolinha, mas é uma bolinha grande, vermelha. Então, porangaba e erva de bugre, ou se você economizar, falar bugre, é a mesma coisa. Se você ouvir falar café de bugre ou guaçatonga, já é uma outra planta que tem outras propriedades. Então, bugre e porangaba é a mesma coisa. Pode mas ser se a for mesma café de bugre, não é porangaba. Exatamente. Érica pergunta o seguinte, para que serve a janaúba?
Érica, já me fizeram essa pergunta anteriormente e há muito tempo a gente sabe da tentativa do uso da janaúba, que antigamente a gente chamava de leiteiro da Amazônia, porque é uma planta da Amazônia, que tem um leite que queima, ele é cáustico. A família da planta chamada janaúba tem essa característica. Esse uso para câncer está sendo usado, mas é, no momento, cultura popular. Então, tem alguns pesquisadores que estão fazendo estudos. Os primeiros estudos são feitos em células in vitro, quer dizer, naquelas plaquinhas de vidro, que a gente põe as condições ideais para a célula cancerosa crescer. Você põe a substância lá, se a célula não crescer, significa que ela é citotóxica para a célula do câncer. Só que estudos feitos com ratos, em laboratório também, não mostraram uma ação desse látex, dessa coisa branca, desse leite que sai, quando você ingere, ou seja, bebendo, e as pessoas perguntam, põe 1, 2 gotas desse látex num copo d'água e bebe 2, 3 vezes por dia. Como o câncer é uma doença muito complexa e as pessoas às vezes se valem tanto da terapia convencional, radioterapia, quimioterapia, às vezes tem que fazer extirpação do tumor, mas querem um tratamento alternativo, as pessoas procuram e realmente essa planta tem, como eu falei, estudos já mostrando uma certa atividade, mas atividade em rato não dá para extrapolar e dizer, ó, o ser humano pode consumir que vai curar. E além do que, o tratamento no rato, a gente começa com uma forma mais drástica, que é enfiado uma agulha na barriga do ratinho e injeta a substância. Chama intraperitoneal, que é aquela proteção que tem em volta dos órgãos vitais que nós também temos. Funcionou em alguns tipos de câncer, mas quando deram para o ratinho bebê, já não funcionou. Então, as pesquisas, os estudos estão iniciando e o ideal é você esperar um pouquinho. Se por acaso, eu desejo que não, mas for um problema na família, existem outras opções. Há mais estudos, por exemplo, com a graviola, mas você deve seguir a orientação e o tratamento preconizado pelos médicos oncologistas, que são especialistas no assunto. E para nós, quanto mais pesquisas tiverem para o tratamento do câncer com substâncias naturais, melhor. Perfeito. Doutor, até quinta. Quinta não, quarta. Quarta que vem. Tudo bem. Obrigada, doutor. Deus abençoe. Ó, Sônia, Antônio, Fátima, Augusta, Cida, Maria e por aí vai uma lista imensa. Márcia, Nereide, um monte de gente ligando e deixando perguntinha. Semana que vem vai ter um monte, hein, doutor? Tá, vamos ser hoje nós conseguimos todo mundo, né? Mas hoje nós conseguimos responder todo mundo. Que bom. Obrigada, doutor.